resolvido, razão porque aceitei imediatamente, sem hesitar ou pensar duas vezes. Na verdade, estamos a comemorar 50 anos da independência de Cabo Verde, mas o turismo, na verdade, tem menos. Tem cerca de 30 e poucos anos. Porque, lembrando, no 75, no momento da independência, até 80, por razões várias, nomeadamente a necessidade imperiosa de criar um país viável, organizar a administração, não era o turismo a nossa preocupação da leitura. Tínhamos outras preocupações. Mas já se notava que, a partir de 80, alguns indícios começaram a surgir na cabeça dos dirigentes e dos caminhados. Uma das razões que surgiu já no final dos anos 70 o Hotel Praia Mar, foi construído não por acaso. E depois dos anos 80 surgiram algumas unidades, portanto, não formavam ainda um bloco grande, mas já começaram a surgir unidades turísticas. Se tomarmos o período de 75 e 74, vimos que a nossa população, bom, ponto de parte de várias informações, de várias fontes, podemos considerar que duplicou. Há uns que dizem, fontes dizem que vimos a população, outras, mas vamos considerar que a população duplicou, e duplicando a população, vimos que o nosso PIB quase aumentou por cerca de 30 vezes, 31 vezes. Isso, e o nosso PIB per capita também, que era $300 na altura, um dos países do Parlamento enviados os mais pobres do mundo, hoje são quase $5.000 americanos. Portanto, isso é um sucesso enorme, raro são os países do mundo que, não tendo muitos recursos fáceis, temos recursos, como disse o professor, temos recursos, mas não são os recursos mais fáceis e mais acessíveis ou visíveis. Conseguir essa proeza é mesmo um facto histórico. Vamos para o meu trabalho, como é apenas a partir de 1980. Bom, aliás, eu até usei alguns dados de um trabalho do professor Monteiro, onde, de facto, vimos entre 80 a 2024, o nosso PIB aumentou em dólares correntes cerca de 18,2 vezes. Enquanto o turismo, que seguiu o seu peso na nossa economia, aumentou de 0,7% a 25%, o turismo aumentou quase 650 vezes. Isso é número, mas atrás dos números há que ver o que é que de facto mudou, como deveria mudar, o que é que não mudou, deveria mudar. Foi a partir de 91, não vou fazer muitas considerações ao passado político, que apenas a história, como estamos na história, quis dar apenas a história, sem muitas considerações políticas. Foi a partir de 91, com mudança do regime, instalou-se na nossa cidade um novo paradigma de desenvolvimento, onde o turismo já passou a ser considerado como uma das possíveis estratégias de desenvolvimento. Antes não era. Então, foram criados um conjunto de leis, desde as primeiras leis das EDTIs, que foram criadas em 92, do Estatuto de Investimento Externo, etc., até a pouco e pouco fomos criando uma infraestrutura jurídica que permitiu o investimento para poder ter o turismo. Portanto, tínhamos que criar uma oferta turística. O turismo não vem para ficar só passear, tem que ter uma oferta turística, nomeadamente instalações hoteleiras. Que vantagens, por que tivemos o desenvolvimento turístico tão rápido? Penso que uma das grandes razões é a nossa proximidade de um grande mercado emissor que é a Europa. Queiramos ou não, vamos ver aqui um bocadinho, a Europa é o maior mercado emissor do mundo. Lembro-me em 2014, num evento também grande, chamado Pensar Cabo Verde, alguém nos propôs abandonar esse mercado emissor e pensar no mercado africano. Vamos ver afinal por que não. Que seria suicidário, não espera, seria suicidário. E também ninguém vai fazer isso, eu penso. Ninguém acontece, mas ninguém vai fazer. Ou fazem orelhas, ouvidos no mundo de mercador, mais nada.
para criar a oferta turística. Nós não tínhamos ainda sequer, portanto, grande base de acumulação de capital. Tem que ser capital estrangeiro. Inicialmente tinha que ser. Há alguns cabo-verdianos que já são, temos cá em Santiago muitas unidades hoteleiras razoáveis de cabo-verdianos, temos no Sal, umas dois, temos na Boa Vista, em São Vicente também estão a surgir, Santo Antônio, mas o grosso da nossa oferta turística é sustentada pelo investimento externo. E então tenho o trabalho de ver um pouco como que o investimento externo variou ou entrou em Cabo Verde entre 2000 e 2005, também apenas por períodos quinquenais. Vimos que entre 2006 a 2015 houve um grande boom e, infelizmente, em 2016 até então há uma tendência para a redução. Aliás, o próprio governador do Banco de Cabo Verde, tanto em entrevistas como em relatórios, tem alertado para isso. Temos que ver porquê. Não podemos ficar apenas vaidosos com os números, sem ver se a tendência é boa ou má, se há ou não boa competitividade, se há ou não sustentabilidade, como falou há bocado o professor. Na sequência do fluxo dos capitais, também limitei-me um pouco a enumerar as principais unidades hoteleiras. E, portanto, quartos, não mais que unidades hoteleiras, quartos que constituem a oferta turística. Vimos que no período 95-2000 tínhamos ainda houve uma pequena oferta, um aumento, mas não tão grande, mas o grosso da oferta turística cresceu entre 2006 a 2015. Depois está a abrandar e também podemos analisar, ver porquê e talvez também ver como agir no sentido de melhorar esse indicador. Tendo portanto, a oferta turística, há fluxo turístico. Com certeza, que o investidor, antes de fazer o seu hotel, o seu empreendimento, pensa no mercado. Mais ou menos onde, como e quanto pode trazer para poder fazer uma coisa à medida. E assim, vimos que o fluxo turístico em Cabo Verde tem aumentado grandemente. Não está totalmente aqui. Tem no original tem também o fluxo de 2024, que é 1 milhão 200 e tanto, mostra rapidamente, mesmo 2023 2024, rapidamente nós superamos a queda provocada pela pandemia de Covid. Mas falamos do turista, mas o que é que leva o turista, o que é que motiva o turista a viajar? Aí já o problema começa. Começa o problema. De acordo com a estatística do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, uma das principais razões, ou a principal razão que leva o turista a viajar é o lazer, férias. Em 1924, 60% das pessoas eram motivadas, o objetivo era férias, lazer. 15% saúde, bem-estar ou religião. Nós, em termos de saúde, religião, penso que não temos nada, não temos atrativo nenhum. Não vejamos com história. Nem Portugal, apesar de ter Fátima, não é um grande destino turístico religioso, portanto, não recordo em Santa Marta, ou em Santa Catarina, não é isso. Temos que também pôr-nos num estar um bocadinho menos fácil, para podermos analisar as coisas que são mais complexas, não analisar muito terra a terra. Os negócios são 10%. E visitas a famílias sempre em 2024, 15%. Negócio é importante porque, particularmente na Ilha de Santiago, bom, o professor já saiu, com razão do problema de turismo em Santiago, mas se formos analisar os dados do Instituto Statista, vemos que Santiago tem crescido. São sempre tem crescido, mas vamos ver uma nuance. Se analisarmos a duração da estadia dos turistas,
em Santiago, São Vicente, comparado com Sá e Boa Vista, temos que ir diferente. Sá e Boa Vista, os turistas são entre 5 a 7 dias, em média. Santiago estão 2, 3 dias. Quer dizer que o turismo de Santiago globalmente vem para aqui, não para lazer, para negócios. É turismo de negócio, não é turismo de lazer. Pode haver condições para, vamos desenvolver lazer em Santiago? Por que não? Vamos tentar. Mas, de momento, é negócio. Por isso, baixa duração, é tão simples como isso. Aritmética, nem chega a ser matemática. Aritmética, porque na Itália tem duração, os turistas estão 2 ou 3 dias, noutras dias. E mesmo que vamos meter um exemplo, vamos tomar o exemplo da TAP. A TAP, nesse momento, tem 2 voos semanais para Boa Vista, tem 7 para São Vicente, muito bom. Tem mais ou menos entre 7 a 11 para o Salefino, são apenas 9, porque diz que é a época baixa. Mas para Santiago, há momentos em que a TAP tem 14 voos semanais, 2 voos por dia. Mas são todos realmente negócios. Claro, uma parte são variáveis de viagem, etc. Outras, uma pequena parte também fazer, mas o grosso são homens de negócios. Não podemos enganar. Não podemos enganar-nos a esse respeito, sob pena de pervertermos o caminho, o análise para trilharmos novos caminhos. Vamos ver o mundo, o que é que o mundo do turismo. Em 2024, viajaram, portanto, viagens internacionais, consideradas por turistas, aquele que passa pelo menos uma noite num destino. Aqui também já tem estes turistas, estamos também numa contaminação festa, uma falsa festa da questão do turismo do cruzeiro. Os visitantes do cruzeiro não são turistas, estatisticamente. Não passam uma noite aqui, portanto, não são considerados turistas. É preciso ter isso bem presente para não nos enganarmos com outras ilusões, gastar dinheiro às vezes, para muitas coisas, mas não quero também desviar a minha atenção, se é o tema que eu queria abordar com hoje. Vemos que no mundo de 1.445 milhões de turistas, 51% é emitido pela Europa. A Europa não é o continente mais populoso do mundo, mas emite 51% de turistas do mundo. O Médio Oriente, 6,6% e a África, 5,1%. Porque o africano turista é muito restritivo. É religião, essencialmente a Meca, e negócio ou saúde. E a classe média alta africana vai para países desenvolvidos para satisfazer certos, não só tem poder de quem oferta para comprar, também tem outras coisas a ver. Não escolhe países vizinhos nem nada. Mas o interessante é que, se tomarmos ainda os turistas que circulam no mundo, 70% dos turistas é circulação intrarregional, quer dizer, o austríaco vai a Londres, o inglês vai à Áustria, é intrarregional, não é intercontinental. 70%. Quer dizer que nós ainda, mesmo nos 51% de turistas emitidos pela Europa, vamos brigar, tentar conseguir nos 30% que fazem viagens intercontinentais. E desses, como disse atrás, 52% são motivados pelo lazer. Os destinos também quase coincidem entre si, porque praticamente é 70% de turistas que não saem da região. Saem de um país outro, mas não saem da região. Portanto, os destinos acabam por ser praticamente a mesma distribuição. Receitas turísticas. Receitas por turista. Aqui é que começa o problema de Cabo Verde. Vemos que no mundo a média de gasto por turista na sua visita é de $1.191, mas para Cabo Verde não há. Mas para Cabo Verde é $500. É abaixo da média mundial. Isso não é bom. E temos outros casos, exemplos das Seychelles, das Maurícias, o
gasto por turista de $1.428, Seychelles é muito mais. Acho que nós temos como um dos desafios é aumentar o gasto por turista, senão ficamos um bocado na faixa daquilo que eu chamo, é bom tudo o turismo que temos tido, mas estamos na faixa do proprietário. E como nós já estamos com esse rendimento médio alto, talvez o governo tenha que pensar e aumentar a fasquia em termos de produto autorizado, que produto permitir lançar no mercado a fim de podermos aumentar também o rendimento por vir do facto dos turistas virem a Cabo Verde. Nessa medida, não é? Porque, como os números, lembro-me até, digo que isso talvez é desde quando se disse que já atingimos 1 milhão de turistas, então alguns, até pessoas aparentemente com responsabilidade na gestão do país, falaram logo, vamos pôr a meta de 13 milhões. Isso, bom, a maior parte de nós que somos cristãos, Deus segura. Deus segura. Vamos, talvez, melhorar os que têm vindo aqui nesse momento, vamos melhorar o resultado deles. Vamos melhorar deles. Primeiro conseguimos mais 50%, já é muito bom. Já é muito bom. Portanto, isso é o problema que temos às vezes, o professor também disse isso em alguns aspectos, uma certa fraqueza institucional na equação, ou mesmo ao definir a estratégia do turismo. Por isso que, não tanto em termos de sucesso, é inquestionável. Há muita discussão, mas globalmente o sucesso é inquestionável, mas temos agora a encarar os principais desafios. O primeiro desafio é mental, porque infelizmente, o professor também não disse isso, mas subentende que às vezes os chamados parceiros de desenvolvimento tentam impor-nos o seu pensamento. Eu, às vezes, como já os encontrei muitas vezes, digo, meu caro, diga-me o túnel do país, o que é que fizeste? Não é por o facto de seres funcionário da União Europeia ou funcionário do Banco Mundial ou do FMI, que te tornaste um turismo. Vamos saber o que fizeste nesse setor para vir falar. Se não, por favor, isso o nome não me espanta. E tal como o Alberto conseguiu mudar, já houve situações aqui também, que alguns jornais, quando têm caráter forte, mudam, não se aceita. Aliás, a primeira negação que fizemos às organizações internacionais foi em 55. Era em plena fome no Sahel, havia distribuição de géneros alimentícios por todo o Sahel e os doadores vinham já com o seu exército de ONGs para distribuir comida por gente. Cabo Verde, dissemos, não. Criamos, na altura até criamos a EMPA, criamos um Fundo de Desenvolvimento Nacional que dependia apenas do Ministro da Economia e Finanças. Todos os donativos eram considerados como se fosse uma importação. Depois, na época de distribuir aqueles redes de comércio privado que já existia em Cabo Verde, e foi assim que começamos a viabilizar Cabo Verde com as bases e infraestruturas. Portanto, devemos manter, não é de contrariar sobre o contrariar, mas devemos manter também a nossa própria visão e ser capaz de argumentar, mantê-la com os nossos parceiros. Nem tudo que nos dizem é verdade. Nem tudo não é na igreja. Quando o padre diz qualquer coisa, dizemos amém. Mas numa instituição, temos que estar preparados, como disse o professor, para dizer, ok, concordar, quando temos que concordar, mas discordar, apresentando argumentos fortes e alternativas de solução. Isso é importante para podermos continuar a assumir um dos próximos desafios em Cabo Verde. Por isso, em vez de ficarmos complexados quando alguém nos diz que temos uma economia que depende muito do turismo, devemos sentir um certo orgulho. Em 1980, o turismo era 7%, 0,7% do nosso PIB. Hoje é 25%. Se é possível fazer a agricultura ter esse desempenho, duvido. Tentamos, até não sei, os mais velhos, temos o grande projeto na Somália, o projeto Prodesa,
projeto de desenvolvimento rural integrado. Na altura, quem não falasse de projetos com esses nomes, não era considerado, era burro, não recebia de nada. Depois veio o ciclo de industrialização. Portanto, temos que pensar com a nossa própria cabeça e começar a definir objetivos estratégicos claros e também, claro, ter a flexibilidade sempre, não cair no dogmatismo, quando vemos que isso não está, mudar. Mudar sempre. O foco na Europa como principal mercado emissor, mais ou menos, deve continuar. Porque os americanos, no mercado ricos, então temos que buscar turistas nos países ricos. Temos que, é claro, pessoas com rendimentos elevados que têm possibilidade de viajar. Os outros vão regionalmente. Os Estados Unidos e os americanos têm lá dentro muita coisa e depois têm as Caraíbas. A África, os americanos veem essencialmente os turcos e os afro-americanos, mas vão para pontos que já estão já formatados e vendidos a eles como os fundos de escravatura. Infelizmente, para bem ou para mal, Cabo Verde não temos muitos pontos de escravos. Cidade Velha também não se compara com Goreia, infelizmente. Ou felizmente também não. Ou felizmente. Por isso, é turismo de lazer essencialmente e outros tipos, mas temos que criar condições para isso. O professor mencionou duas coisas na sua intervenção, que também não vou entrar muito, mas apontei, que é uma questão, a necessidade de melhorar grandemente melhoria estruturalmente dos assentamentos urbanos e o reforço da disciplina urbanística das ilhas do Sal, Boa Vista e Mar. Porque os problemas que surgiram, ou que existem ainda no Sal ou na Boa Vista, venhamos e convenhamos, são em grande parte falhanços nossos. Incompetência tanto do poder municipal como do poder central. Esses problemas são previsíveis, são equacionáveis. Vou dar só uma dica. Ainda no mês passado, no sábado, tivemos uma reunião, estavam a falar disso, e disse, meus amigos, isso é simples. Alguém vai fazer um hotel, particularmente falando de Sal e Boa Vista, vai fazer um hotel de 500 quartos. O Instituto de Turismo deve saber, em função da qualidade do produto, quantos trabalhadores estarão lá. E assim sabemos quantas pessoas novas, porque o Sal não tem mão de obras sedentária, vão pessoas do sítio, quantas pessoas deverão, em média, ir para o Sal e Boa Vista, tanto quantas casas. Imediatamente, já no processo de desenvolvimento desses empreendimentos, deve-se alocar uma área de novo assentamento profissional e imputar o custo desses novos assentamentos, em grande parte, ao investidor. Como? Não se vai pedir-lhe para ele contribuir para a construção das casas, porque senão é para pensar que as casas são dele. Eu trabalho como investidor, sei como que é certo. Não, vamos por isso, imputar isso no quadro do licenciamento. Eu vou estar a cobrar 20 mil euros, gosto de dar mais dinheiro ao professor, não sou de elaborar isso. Em vez de cobrar 20 mil ou 30 mil euros para licenciar um móvel, talvez vamos cobrar 300 ou 400 mil euros, assim, num controle, claro, rigoroso, porque nós somos, quando digamos dinheiro, somos tentados a esbanjar, um controle rigoroso, usar esse montante para construir assentamentos novos para as pessoas que vão lá, novas pessoas que vão lá trabalhar no jogo. Isso é tão simples como só que tem havido desleixo e falta de bom senso para fazer isso. E não é difícil. Há países onde isso é feito. Países onde é feito. Nas Seychelles, por exemplo, isso é feito. Portanto, não estamos a inventar nada. E temos apenas que ver os certos exemplos para podermos implementá-los. Aliás, mesmo quando há pouco tempo Portugal decidiu vir buscar alguns trabalhadores para ir lá para o seu setor turístico, não se fez muito barulho lá, mas as autoridades portuguesas, antes de dar os vistos de entrada lá, exigiu que os hoteleiros mostrassem, não mostraram mesmo, onde as pessoas iam viver. Eu até tenho bons amigos
eu até me chamava, conselho, para me dar a minha opinião sobre as instalações que estavam a fazer para os trabalhadores. Portanto, isso é factível, só a nós falta-nos coragem, destreza e também prevenção para podermos planificar, em vez de enriquecermos apenas com os números, planificar isso com a cabeça pronta e iremos para o futuro termos um turismo sustentável, pelo menos nesse aspecto humano. Outro aspecto importante, particularmente nessas ilhas com o professor tão sobrecarregadas, mas é isso também até por tudo Cabo Verde, é reforçar a conectividade entre as ilhas com o resto do país, porque se houvesse melhor conectividade, talvez haveria maior circulação dos turistas, não posso dizer quanto, mas de certeza que haveria, e aí talvez haveria menor pressão e também uma melhor distribuição do bónus turístico para as outras ilhas também. Uma questão importante do turismo, também particularmente nas ilhas turísticas, é a questão do saneamento e gestão do lixo. Primeiro, por exemplo, pedi tanto à Câmara Municipal e outras instituições, para nos darem estatísticas, quantas casas, por exemplo, há em Santa Maria, dizemos que é uma cidade turística, quantas casas em Santa Maria e quantas são ligadas à rede de saneamento? Não sabe. Não sabe. Isso é gravíssimo. É gravíssimo e mostra, quer dizer, o pessoal está a fazer outra coisa, que não focar-se no desenvolvimento do país e da sua própria ilha. O saneamento e gestão de lixo, para mim, são assuntos prioritários. E mais, até diria que, em caso de incapacidade dos municípios, isto devia haver um mecanismo de assunção emergencial e temporário dessa questão pelo governo. E não é nada muito estranho. Quando, em 2014, o atual primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, foi eleito primeiro-ministro, ao definir as prioridades da Índia, ele não falou nem de novos dias, nem de energias renováveis, ele disse a nossa grande prioridade é o saneamento. E a Índia tem tomado um bom caminho graças a isso. Temos que focar-nos em certas coisas reais. Não pode haver o bairro de Boa Esperança ou lá, ou cidade Terra Boa. Por vez de ser usado como um jardim, não é ser usado como um jardim, a Câmara está a desbaratar aqui e o Governo também está a subir para o lado. Onde está? Eu conheço o plano diretor municipal do Estado. Quem é responsável por obrigar a Câmara a cumprir o plano diretor municipal do Estado? É uma certa bagunça que temos que ultrapassar. Por isso, são mais ou menos esses aspectos, além da revisão. Obrigado, temos, vou começar só 13 minutos. Essa questão é muito importante para termos um turismo sustentável, minimamente nas ilhas onde estão, sem entrar na discussão como levar o turismo para as outras ilhas. Também, claro, que a mão de obra é importante. Foi importante a criação da Escola de Turismo em 2011. Essa escola deve continuar a ser reforçada em vários aspectos, quantitativos e qualitativos, porque lá é que fazemos diferença. Gente formada, lembro-me quando em 2005, na inauguração do Hotel Rio, como é que o pessoal estava a servir, agora, quando vemos, há uma diferença como do céu para a terra. Isso é muito importante a formação. Outra coisa também importante, temos que fazer a revisão das leis relativas às LTIs, nomeadamente no sentido de evitar o desembarcamento e tornar isso mais fácil ao Estado prever. O LTI não é um terreno qualquer. Normalmente, pela sua própria gênese, foi identificado e limitado como uma zona de desenvolvimento turístico. Se alguém comprou aquilo, não está, durante o passado X tempo, não está a cumprir, o governo devia isso tudo dentro da feitura da lei. Na feitura da lei eram vigentes, mas hoje já não podemos ser, não temos razões para ser ingênuos, é alterar isso de forma a garantir. Você não, Vitor, não pode, tomamos e damos a José não pode, tomamos e damos a Pedro, etc. Portanto, é isso, para mim, os grandes desafios que temos
é não nos envairmos com os resultados de até então, em termos de número, mas focarmos na melhoria qualitativa da qualidade do produto e também só isso é que nos pode levar a aumentar a receita por turista, senão estamos muito abaixo da média mundial. Isto não é bom. Queremos continuar com os voluntários, mas queremos pessoas de classe média alta possam gastar muito mais. E temos exemplos já, infelizmente não vejo ainda a legislação tributária, infelizmente, mas se for eu tenho, não sei se eles deviam ter também, sei, cada hotel, qual é o seu impacto nas receitas fiscais do Estado e na economia em geral. O Brio tem esses dados. Ok, então agradeço a vossa atenção e muito obrigado.